Bom, pessoal, obrigado pela presença. Bom dia a todos. Meu nome é Jonathan, eu sou advogado aqui em São Paulo, né? Eu estou em São Paulo hoje, represento o Ecomply aqui no Brasil, faço parte do time da Ecomply. A Ecomply é uma empresa alemã e oferece soluções, né, de gestão de proteção de dados. A gente fez um webinar em janeiro, no dia 29 de janeiro, e um dos itens que a gente recebeu diversas questões foi a precificação do serviço de consultoria, né, em proteção de dados, né, em LGPD, e os serviços também que são oferecidos. Então, a gente resolveu fazer hoje um webinar sobre esse assunto. A ideia é eu fazer uma apresentação rápida, né, e a gente poder interagir, respondendo questões, né, tirando dúvidas e ajudando no que a gente puder. Inclusive, vocês vão poder se ajudar também, se precisarem, interagindo, seja pelo chat, né, opinando e deixando as suas considerações, ou seja por meio de perguntas pelo Q&A, como eu expliquei. Eu vou começar a apresentação, tentar ser bastante objetivo, tá? Eu não tenho uma apresentação muito longa, tenho alguns talking points aqui, alguns pontos importantes para a gente começar a falar sobre precificação. Bom, com relação à precificação, antes de a gente precificar, né, qualquer produto, serviço, a gente precisa entender alguns pontos. Eu separei alguns aqui que são importantes, né? O primeiro seria entender realmente a capacidade orçamentária do nosso cliente, né? Qual a capacidade do nosso cliente no momento da contratação. Como a gente está falando de algo que é uma obrigação legal, né? Então, tem muitos clientes que estão adiando, estão receosos ainda, né? A LGPD ainda não está em pleno vigor, ela está em vigor, mas as penalidades administrativas pela NPD não. Então, existe aí uma priorização do orçamento do cliente. A gente precisa entender essa capacidade orçamentária. Também é importante entender, do lado da consultoria, do nosso lado, quais são os custos, né, fixos e variáveis que nós temos. Aqui entram, né, custos com funcionários, com espaço, se tiver um espaço alugado, por exemplo, o custo de aquisição de cliente, inclusive, né, o quanto a gente investe em captação de novos clientes, né. Também é importante, né, para essa precificação, entender o tipo de serviço que a gente vai ofertar, ou os tipos de serviço, né, porque não necessariamente a gente vai oferecer um tipo de serviço apenas. E também entender a margem que a gente pode aplicar, né, para o nosso serviço, né? Então, são alguns pontos importantes para a gente começar a precificar. Eu, particularmente, gosto de fazer um diagnóstico antes. O que é esse diagnóstico? Na verdade, é um questionário para o cliente, né? Então, você vai entender, por meio desse questionário, desse diagnóstico, a maturidade do cliente em relação à privacidade e proteção de dados e também, né, nas questões de segurança da informação, né? Então, qual é o nível de conformidade e maturidade do nosso cliente com a lei e também qual o nível de proteção aos dados por meio da segurança da informação. Lembrando que segurança da informação não é só dados eletrônicos, né? A gente aplica também segurança da informação para os dados físicos. Então, é importante entender essa maturidade, entender a complexidade das operações de tratamento de dados que existe dentro da organização. Muitas empresas grandes podem ter uma complexidade pequena, e algumas startups, por exemplo, podem ter operações de processamento de dados, de tratamento de dados, uma complexidade um pouco maior, né? Então, a tecnologia utilizada e tudo mais, é importante a gente entender isso, dependendo da complexidade, né? A gente pode aplicar aí uma precificação diferente. Também é importante entender a categoria de dados, né, que são tratados no nosso cliente, né? Tem dados sensíveis, dados de criança, dados comuns, e também a categoria dos titulares, né, de dados, e isso vai poder dar um cenário, a gente vai poder enxergar melhor aí os riscos envolvidos, né? Também é importante entender a estrutura organizacional do nosso cliente, né? Quais áreas, quantos departamentos, quantos funcionários, né? Isso é importante para a gente entender aí o cenário todo do cliente por meio da estrutura dele, né, organizacional. A questão do faturamento, né, é importante ter uma pergunta sobre quanto aquele cliente fatura por ano, ou entender aí a média de faturamento nos últimos anos, e também tentar buscar informações sobre o orçamento desse cliente para questões de privacidade e proteção de dados também. Com esse diagnóstico, com esse questionário, fica fácil depois
fica mais fácil, né, você precificar e apresentar uma proposta consistente, né, e adequada para a realidade daquele cliente específico. Tá? E aí a gente vai oferecer os tipos de serviços possíveis, né? Existem desde de consultorias, né, escritórios que oferecem projeto de adequação, e dentro do projeto de adequação à lei, você tem a parte jurídica, a parte técnica, né? Precisa de alguém para fazer a gestão do projeto, o projeto tem começo, meio e fim, né? Então, é importante entender se esse projeto você vai acompanhar e fazer a gestão desse projeto, ou se dentro do cliente vai ter um gestor de projetos para fazer isso acontecer internamente, né? Então, existem consultorias que são mais hands-on, que entram realmente para fazer toda a gestão do projeto. E tem consultorias que o projeto é compartilhado, ali a gestão do projeto é compartilhado com o cliente. Depois tem também uma forma de você manter, né, essa adequação, tentar aí implementar um programa de conformidade dentro do cliente. Eu vejo isso como um outro serviço, um serviço posterior a essa fase inicial de adequação. Existe a possibilidade de oferecer consultoria, né, de uma forma contratual, né? Você tem um prazo de consultoria, e isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que a gente tem uma tese aí defendida que vale a pena, né, pela experiência na Europa, vale a pena a gente ter um valor fixo mensal para esse tipo de consultoria. Algumas empresas estão oferecendo serviços de DPO externo, né? A gente tem aí a possibilidade também de oferecer esse serviço de DPO externo, fazer aí a interação com os titulares, com o NPD, orientar, né, avaliar os riscos e orientar sempre olhando para os direitos dos titulares de dados. Existe também um serviço que é chamado de operação assistida ao DPO, é uma consultoria específica para o DPO, né? O DPO ele vai ser um executivo na empresa, de olho nos direitos dos titulares, verificando se a empresa realmente está respeitando esses direitos e protegendo os dados, e muitas vezes ele precisa recomendar ou decidir algumas coisas, e uma operação assistida, né? Uma consultoria que ajude o DPO nessa missão, até por ser um cargo novo, né? A gente não tem um histórico no Brasil desse profissional, né? Na Europa também é relativamente novo, mas existe aí a possibilidade de oferecer operação assistida. Com relação a auditorias, né? Auditorias a auditoria inicial, por exemplo, o gap analysis já pode ser incluída no projeto de adequação, no início do projeto, mas também pode ser um serviço oferecido de forma avulsa, né? E os treinamentos idem, né? Você pode oferecer treinamentos durante o projeto ou durante a consultoria, mas também vender de forma avulsa treinamentos específicos para determinadas áreas do seu cliente, e esses treinamentos têm um custo diferente, tá? Então, dependendo do tipo de serviço, você vai precificar de uma forma diferente também. Bom, a gente acredita, né, que o modelo que vem prevalecendo na Europa, né, a gente vem observando isso e acredita que no Brasil também isso pode vir a ser uma tendência, é o chamado flat rate fee. Seria você fazer um modelo de subscrição, né, de pagamento. O cliente paga um valor fixo mensal, né, e tem uma previsibilidade de despesas, e você consegue prestar o serviço de consultoria e buscando essa adequação ao longo do tempo, né? Então, essa previsibilidade de despesas geralmente é interessante para o cliente. Por outro lado, também, pensando no lado da consultoria, a gente gera aí uma previsibilidade de receita, né? Então, existe uma receita recorrente mensal, né? E você consegue atender aí os seus clientes por meio de uma consultoria, sem necessariamente prometer que o projeto em 3 meses vai ficar pronto, em 4 meses, em 8 meses, né? Você não precisa gerenciar o projeto, você pode fazer isso estendendo um pouco mais o prazo e buscando essa adequação de acordo com as prioridades do cliente. Geralmente, né, lá na Europa, o modelo é de contratos de 24 a 36 meses, né? E eu vou falar um pouquinho mais para frente alguns detalhes disso, mas é um modelo bastante interessante para se pensar, né, se esse modelo de valor fixo mensal de flat rate fee aí não seria interessante para alguns serviços oferecidos pela sua consultoria. Como que as consultorias costumam calcular, né, os seus custos? Aqui a gente está falando do custo interno, tá? Antes de a gente estabelecer o preço realmente do serviço, a gente precisa entender os nossos custos, né? Então, alguns custos que eu trouxe aqui que são importantes é saber o cálculo de hora homem, né, ou hora consultor ou consultora,
né? Entender qual será o time que vai participar daquele projeto ou daquele cliente específico, se vai ser só um consultor, ou se vai ser um time dedicado parcialmente ou integralmente àquele cliente, né? As horas de dedicação de cada integrante da equipe naquele cliente. É importante também entender o cálculo do custo, fazer o cálculo do custo médio, né? Porque geralmente num time, algumas posições, né, o consultor sênior custa mais do que o consultor júnior, por exemplo, e é óbvio que você vai fazer um cálculo médio para entender que aquela equipe, na média, custa X reais, né? Outro ponto importante para depois a gente precificar é entender a margem que a gente vai aplicar, né? A gente pode aplicar margens de 30%, 40%, 50%, 100%, 200%, né? Isso vai depender também de diversos fatores, mas a margem é um ponto importante, a gente entender quanto a gente pode aplicar, e também estabelecer uma taxa de desconto. Por que isso é importante, né? Porque determinados clientes, eles têm um valor estratégico e talvez para aquele cliente não seja o ideal você cobrar o valor que você cobraria normalmente. Por quê? Porque ele vai ter uma relevância estratégica, ele vai te posicionar num segmento de mercado bastante importante, você vai poder replicar esses serviços para aquele segmento de uma forma muito mais escalável. Então, dependendo da relevância daquele cliente específico, vale a pena já deixar estabelecida uma taxa de desconto, né? Então, você, entendendo seus custos, estabelecendo o preço, você tem a taxa de desconto para aplicar em determinados clientes, né? E provavelmente haverá negociações para todos os clientes, né? A primeira proposta nunca é aceita logo de cara e você precisa realmente ter aí um cálculo de taxa de desconto, seja pela relevância, seja pela negociação mesmo que vai existir, né? Se a empresa for mais estruturada, tem área de compras que vai fazer lá toda a avaliação dos fornecedores, né? E o preço realmente vai ser um ponto importante. Exemplo de cálculo, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de cálculo bastante simples, a gente não está considerando inflação, não está considerando reajuste pelo tempo do contrato, é só realmente para ilustrar aqui na apresentação, para a gente ter algo mais prático. Imagine, então, que a gente tem um contrato de 36 meses, né? A gente conseguiu estabelecer e celebrar um contrato com o nosso cliente de 36 meses para oferecer a consultoria em privacidade e proteção de dados. A gente vai ter um custo nos primeiros 12 meses um pouco maior, né? Eu coloquei aqui R$10.000, com uma previsibilidade, aí uma estimativa de 50 horas no mês de dedicação do time para esse cliente, e nos 24 meses seguintes, a gente teria a metade desse custo para fazer a manutenção, né, do serviço, para manter aí a empresa adequada e corrigir eventuais desconformidades, tá? Então, o custo total aí, de uma maneira bem simples, né? O custo total para esses 36 meses seriam aí de R$240.000. E a gente entende que o custo mensal, então, para os 36 meses, né, lembrando que eu não estou considerando reajuste nem inflação, seria aí de R$6.600 praticamente. E aí a gente vai entender qual a margem que a gente quer aplicar, né? E eventualmente a taxa de desconto, se houver. Aqui eu fiz uma simulação de aplicação de 80% sobre os custos, né? Então a margem da consultoria para esse cliente específico seria de 80% sobre os custos, e a gente pode ter um preço mensal fixo aí de R$12.000. Aqui seria o cenário de uma empresa média, né? Para grande, com esse valor mensal. Obviamente você tem condições, né, de ter um valor maior nos 12 primeiros meses, até porque o seu custo vai ser maior nesses 12 primeiros meses, e na manutenção, né, durante os 24 meses seguintes do contrato, você poderia cobrar um valor menor. E aí é fazer os cálculos, fazer os ajustes, mas esse é um exemplo bem simples, né, só para ilustrar realmente aqui a nossa conversa, porque foi um ponto importante que foi destacado no webinar anterior, e a gente quis trazer aqui a experiência que a gente tem com alguns clientes, né, e algumas empresas que a gente já tem contato. Quais são os riscos, né? Aqui a gente tem alguns riscos envolvidos. A gente precisa tomar cuidado com a resilição antecipada do contrato, por exemplo, né? Então, se o cliente quiser, você celebrou um contrato de 36 meses, existe aí a possibilidade de uma resilição antecipada, né? Vai ter uma cláusula de multa, né? Nos 12 primeiros meses existe multa e após os 12 meses não existe uma aplicação de multa, então você pode ajustar esse risco aí com as cláusulas contratuais. Outro ponto importante é a gestão do time, né? Então,
existe rotatividade, a gente sabe que muitas vezes a gente o mercado vai exigir, vai demandar profissionais nessa área, então é importante ter aí a gestão do time, ter bonificações, né, pensar nesse tipo de situação aí para ter uma gestão do time, evitar a rotatividade, principalmente na gestão do time. Outro ponto que é extremamente relevante é como é baseado em horas, né? Mesmo a gente calcula o custo baseado em horas, mas o cliente ele não recebe isso em horas, né? Então a gente tem o time e a gente precisa controlar essas horas de uma maneira bastante rígida, né? Porque na verdade as horas é que geram, né, o custo de dedicação ao cliente. E um exemplo que a gente vem observando no mercado é que, como a gente tem muitos profissionais ainda trabalhando com planilhas, né, muitas vezes os custos das horas, né, de gerenciamento de todas as informações nas planilhas, muitas vezes nem podem ser repassados para o cliente, né, porque a gestão nas planilhas acaba sendo horas do consultor que ele não pode faturar, né? E também tomar cuidado com os prazos, né, os prazos estimados. Então é importante ter aí uma gestão bastante rígida também em relação aos prazos, né, as entregas e tudo mais. Então, esses pontos de risco, eles são bastante importantes para evitar aí uma rescisão antecipada do contrato, né, para que o time consiga realmente trabalhar, ter esse controle de horas bastante rígido e também os prazos, a gente consegue gerenciar bem os prazos, tá? Essa apresentação foi bem rápida, eu quero ouvir de vocês, eu prefiro ter essa interação, eu quero entender se existem perguntas aqui já no Q&A. Eu gostaria de ouvir de vocês aí, se há sugestões, se há outros pontos aí que a gente não abordou, ou se quiserem voltar em determinados pontos, a gente pode voltar também, tá? A ideia desse webinar é ser rápido e ouvir mais vocês nesse momento, porque era um assunto específico aí do último webinar que a gente quis explorar melhor. Muito obrigado, e meus dados para contato estão aí na tela, vocês fiquem à vontade se precisarem me contatar. Por enquanto, nós não temos nenhuma pergunta, né? Eu não estou enxergando aqui no Q&A nenhuma pergunta. Deixa eu ver no chat se a gente tem aqui. Bom dia, bom dia. Jonathan, consegue estender a introdução de forma a aguardar por mais pessoas entrarem no webinar? Conseguiria, João, eu não tinha visto essa mensagem, mas a gente pode voltar, né, em algum slide ou em algum ponto aqui importante. Qual time para uma empresa pequena ou média? Tem uma pergunta aqui no chat, né, do time necessário para uma empresa pequena ou média. Vai depender muito do tipo de serviço, né, que você vai oferecer. Se você vai fazer uma consultoria em que você vai realmente gerenciar, né, tudo do cliente, talvez você precise alocar recursos específicos ali, seja na parte jurídica, né, se você for advogado, você mesmo pode fazer serviço, ou pode alocar um time de advogados, né? Numa empresa pequena, muitas vezes um consultor consegue atender, né? Tendo, obviamente, do lado do cliente alguém responsável pela privacidade, pela proteção de dados, né? Não precisa necessariamente ser o DPO, mas ele pode, ele precisa ter alguém responsável para fazer as coisas caminharem dentro da organização. Tem muita empresa que hoje vende o projeto e faz tudo para o cliente, né? Então, precisa de recurso, precisa de gente. E tem gente que recomenda, né, que está lá para olhar as conformidades, as desconformidades, e muitas vezes o projeto fica dentro da própria empresa, o time interno da empresa. Então, vai variar, né, de time para time, mas a parte jurídica é super importante e a parte técnica, principalmente de segurança da informação, é importante, tá? Então, precisa ter profissionais aí, no mínimo, dessas duas áreas, e se você vai alocar recursos ali para o projeto, é importante ter um gerente de projetos, seja seu, ou se o cliente tiver já uma equipe, um PMO, né, um Project Officer dentro da empresa, ele pode alocar o gerente de projetos dele mesmo. Não sei se eu fui claro nas respostas, podem interagir, eu estou vendo que aqui na tela aqui do Q&A tem outras perguntas, né? A iComply oferece serviços de mentoring para ajudar minha companhia. A gente está estudando, sim, essa possibilidade, tá? Existe, sim, essa intenção, né, de mentorar ou de ajudar as consultorias nesses aspectos.
Então, é importante essa pergunta para a gente reforçar, né, com o nosso time todo ali, que existe uma demanda. Como o consultor deve agir se o proposto não cabe no orçamento do cliente? Pois esse é um ponto que, com a pandemia, a crise econômica, né, vem acontecendo. A gente vê que algumas empresas estão, apesar de entender que existe uma necessidade, elas estão adiando, né, algumas questões aí de privacidade e proteção de dados. Eu acho que é flexibilizar, né? Eu acho que, nesse caso, o consultor tem que ter a sensibilidade de verificar se vale a pena flexibilizar, né, dar mais prazo para pagamento, começar a pagar um pouco mais para frente, ou receber um valor antecipado e depois fique alguns meses sem receber. Aí a gente vai precisar da criatividade aí dos prestadores de serviços, dos consultores, para negociar as melhores formas aí com o cliente, né? Porque o consultor também precisa receber pelo seu trabalho e não dá para não receber nada, né? Então, tem uma outra pergunta aqui, né? Então, deixa eu já marcar as que eu respondi, tá? Olá, Jonathan, gostaria de saber qual seria a variação esperada para micro e pequenas empresas em comparação com os valores para as médias empresas. Pois hoje no mercado a gente vê propostas, né, principalmente de projeto de adequação, que ficam aí de 100 mil para cima, dependendo da organização, de empresas médias para grandes, de 100, 150 mil, né, 80 mil. E nesse modelo flat rate, que a gente chama, né, que é o modelo de preço fixo, você consegue fazer com que esse valor, esse 100 mil, por exemplo, ele seja diluído ao longo do tempo, né, numa taxa fixa mensal. Então, para pequenas empresas, né, eu vejo aí, lá na Europa, a experiência que a gente tem, tá? Eu vou trazer essa experiência da Europa, fica entre 200 e 500 euros. Aqui no Brasil, com a conversão, daria algo entre R$ 1.300, né, e 500 euros daria algo em R$ 3.000, 3 mil e poucos reais. Quer dizer, para empresas pequenas e médias ali, né, quase médias, talvez. Então, seria um valor fixo entre 1.300 para uma microempresa, né, por mês, né, num contrato aí de 24 a 36 meses, e um valor de R$ 3.000 aí para uma empresa um pouquinho maior, mas também é um valor mensal, tá? Então, é isso que a gente vem observando com as consultorias na Europa, principalmente na Alemanha, os valores mensais acabam sendo nessa faixa, entre 200 e 500 euros. Espero ter ajudado aí na resposta. O Rafael também fez uma pergunta. Jonathan, você pode enviar a apresentação por e-mail? Rafael, sem dúvida, a gente pode compartilhar sim. No webinar anterior, a gente teve esse pedido. Eu não me lembro se foi compartilhado, mas a gente pode compartilhar essa apresentação, sim, se você precisar. Tá? E, inclusive, a gente vai escrever alguns artigos no blog, né? E no blog do eComply você vai poder acessar praticamente todo o conteúdo dessa apresentação num artigo específico, mas não tem problema nenhum compartilhar a apresentação. Eu acho que tem mais perguntas. Deixa eu verificar aqui se existem mais perguntas. Pessoal, eu tô acessando aqui, por isso que eu estou vendo. Tem no chat também, tem algumas perguntas, né? Tem profissional de TI, vamos lá. Tem algumas pessoas mandando perguntas no chat. Se vocês puderem mandar as perguntas no Q&A, fica melhor, pessoal, porque daí o chat eu não estou acessando, tá? Mas eu vou tentar acessar o chat aqui. Bom dia, achei muito didática e esclarecedora, obrigado, foi muito boa, obrigado. De nada, valeu. Quantas pessoas, que tipo, qual o custo de cada um aproximadamente? Isso vai variar, né? Vai variar do nível de conhecimento, vai variar de acordo com a especialidade, né? Então, o advogado júnior pode ter um custo aí de 100, 150 reais a hora e você vai cobrar do cliente um pouquinho mais, talvez o custo seja menor do que isso, entendeu? Se for alguém de TI, o custo é diferente. Então, é importante entender, né, qual time você vai precisar e para falar de privacidade e proteção de dados, a gente vai precisar de advogados, vai precisar da área de TI, vai precisar orientar nessas duas frentes, né, principalmente segurança da informação, né? Então, é importante aí análise de risco, né? Então, às vezes tem profissionais que são especializados em avaliação de risco, então existe aí uma pluralidade de profissionais que podem atuar no cliente. E, obviamente, você, como consultor, tem muita gente na Europa que atua sozinho, por exemplo.
né? Tem uma consultoria, obviamente tem parcerias, mas é o consultor atuando sozinho. E muitos desses consultores conseguem atender os seus clientes e orientar esses clientes. Obviamente, como você é um consultor que trabalha sozinho, você não vai fazer esse projeto mais hands-on, você não vai entrar lá para conduzir o projeto junto com o cliente. Você vai fazer a consultoria, dar recomendações, né, avaliar riscos, verificar o acompanhamento daquelas recomendações se estão caminhando dentro da empresa para buscar aí realmente adequação. Tem o profissional de TI e segurança da informação, exatamente, né? Não é só a lei, ela tem a parte jurídica, tem a parte de risco, tem a parte de governança. Para proteção de dados, você precisa ter tecnologia envolvida e segurança da informação. Então, realmente, existe uma pluralidade de profissionais que podem ser alocados num determinado cliente ou podem participar da consultoria, né, em determinados momentos. Se a dúvida é técnica, você vai ter um parceiro técnico e aí precisa negociar também os termos dessa parceria. Aqui no Brasil, a gente vê que tem muita gente trabalhando em parceria, geralmente advogados de empresas de tecnologia estão se unindo, né, para fazer essas parcerias, ou muitos escritórios de advocacia criam empresas, né, fazem uma empresa mais técnica, né, para atender a segurança da as questões de privacidade e proteção de dados, inclusive segurança da informação, de uma maneira mais abrangente. Você tem uma média de valores utilizados para pequena e média empresa, no sentido de entregar uma avaliação e roadmap para a empresa? Quais os valores médios dessas propostas? Pois aqui você está dizendo só de entregar uma auditoria, né, um gap analysis, acho que é isso que eu entendi, e depois mostrar e fazer talvez um mapeamento, porque tem gente que está vendendo serviços pontuais, né? Não, eu vou fazer o diagnóstico da sua empresa, vou fazer o gap analysis, a auditoria inicial, e vende isso como serviço. Vou fazer o mapeamento das operações de tratamento. Tem gente que está vendendo só o mapeamento. Lembrando que isso, pessoal, não gera conformidade com a lei, tá? São só os primeiros passos. A partir disso, sim, você vai verificar que tipo de treinamento a equipe do seu cliente vai precisar receber, né? Quais são as políticas necessárias para aquele cliente, que tipo de medidas técnicas, né, e administrativas vão ser necessárias para a empresa se adequar à lei. Então, vai depender muito, né, do tipo de serviço que você vai oferecer. Para esses serviços pontuais, eu não tenho, acho que não tem no mercado aí uma média de valores, né? Vai ser muito mais a estimativa hora, homem, e o tempo para fazer esse tipo de coisa. Então, eu vou fazer uma auditoria inicial, vou gastar lá 10 horas, vou estabelecer, verificar meu custo, definir a margem, estabelecer o preço e atender aí, fazer as horas, cobrar, né, o preço em horas de acordo com o meu custo mais a margem que eu quero aplicar para aquele cliente, tá? Mas eu acho que eu respondi mais ou menos essa questão com a nossa experiência da Europa, que na Europa a gente tem aí, quando é cobrado mensalmente, né, não por um trabalho específico, de 200 a 500 euros mês, tá? Que fica aqui no Brasil entre 1.300, né, 1.400, com a variação do câmbio agora, essa semana, fica entre 1.400 a 6.000, 5.000, 6.000 reais, tá, por mês. Deixa eu voltar para o Q&A aqui, que acho que tem mais perguntas. Olá, Jonathan, você tem uma média de valores utilizados para pegar... tá, é a mesma pergunta, né? Já respondi essa. Na sua opinião, as equipes multidisciplinares, por exemplo, consultor mais advogado, deverão constituir contratos individualmente ou centrar o acordo numa das pessoas apenas? Pois eu prefiro centralizar numa das empresas, né? Por exemplo, se são parceiros e são duas empresas, né? Se a gente emitir a nota para o cliente, duas notas para o cliente, na verdade, o processo de aprovação vai ter que ser feito em duas empresas. Você acaba burocratizando um pouco para o seu cliente, porque ele vai ter que passar por um processo de aprovação de duas empresas. Então, talvez seja melhor vocês centralizarem em um, até para evitar tributação, né, em excesso. Depois fazer esse revenue share, né, a divisão de receitas de acordo com o trabalho de cada um, né? Então, eu vejo que a melhor forma é você já ter como emitir uma nota fiscal, né, fazer a cobrança para o seu cliente por meio de uma empresa apenas, e depois, na parceria, né, que é algo que o cliente ele não precisa participar, obviamente, você consegue fazer essa divisão aí de receitas, tá? Vamos ver. Como precificar, por exemplo, a auditoria, o gap analysis, né, ou o data mapping, ou entender, fazer o mapeamento das operações de tratamento. Acho que foi essa a pergunta aqui. Perfeito.
vai ser um serviço baseado em horas, né? Então, quanto tempo você vai... É a mesma coisa para treinamento, tá? Então, horas de treinamento. Quanto custa a tua hora para fazer um treinamento? Vai ser 100, 200, 500 reais, né? O treinamento é de 1h30, 2 horas. Você vai aplicar o preço baseado em horas, né? Uma auditoria, dependendo da complexidade. Por isso que é bom sempre fazer o diagnóstico da empresa. Talvez a auditoria seja mais longa, né? Se a operação da empresa for mais complexa, se tiverem várias atividades de tratamento. E o mapeamento também pode demorar bastante. O mapeamento, na verdade, vai demorar bastante, porque você precisa mapear, né, todas as operações de tratamento de dados dentro da organização. O que são operações de tratamento de dados pessoais? Né? É tudo que é feito com dado. Né? Então, por exemplo, se uma área, né, vamos pegar um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Se o RH, por exemplo, coleta dados pessoais para fazer processos seletivos, ele recebe os currículos. Depois, esses currículos são armazenados no sistema de informação. Então, a coleta é uma operação de tratamento, o armazenamento é outra operação de tratamento, e se alguém acessa, né, então, outras áreas acessam aquela informação, por exemplo, né, esse acesso é outra operação de tratamento. Tudo isso precisa ser mapeado, né? Então, por isso que muitas empresas trabalham com o processo de negócio da empresa, para entender dentro desse fluxo, né, dentro desse processo de negócio, quantas operações de tratamento de dados existem ali. Esse mapeamento, geralmente, aí é demorado, ele precisa ser revisado sempre, porque sempre há ou um esquecimento, ou surge tem mais uma operação aqui que a gente não lembrou. Então, é importante fazer, revisar e talvez auditar esse mapeamento, tá? Acho que foi respondida essa questão. Jonathan, você pode vir apresentar? Tá? É a mesma pergunta anterior. Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui no chat, pessoal. Vamos lá, vamos fazer mais perguntas aí, pessoal, por favor. Acho que a gente acabou respondendo todas, né? Aqui online. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui que eu não respondi. Pessoal, mais alguma dúvida? Vocês gostariam que eu voltasse a algum trecho específico da apresentação? Eu posso voltar aqui na apresentação e falar de algum ponto específico dela? Não sei se no cálculo, na questão da flat rate, os tipos de serviço. Eu queria entender que tipo de serviço vocês estão oferecendo no mercado, né? Se vocês estão oferecendo serviços pontuais, se são projetos de adequação, se é uma consultoria por longo prazo, aí, porque o que acontece, né? Quando a gente fala em privacidade e proteção de dados, não existe aí uma conformidade definitiva, né? É algo que não tem fim, na verdade. É um horizonte que a gente busca, mas não existe empresas 100% adequadas, né? Existem empresas que estão buscando essa conformidade, né? Então, eu queria entender de vocês que tipo de serviço vocês estão oferecendo, né? E se faz sentido isso que a gente está discutindo aqui para o tipo de serviço que vocês estão oferecendo. Essa ferramenta é colaborativa? Eu poderia utilizar junto com a minha equipe e outros parceiros ou para mim? Ou apenas para mim? Não. O eComply tem uma versão do software que é específica para consultoria, e essa versão do software ela permite aí você gerenciar diversos clientes, né? Se você tiver diversos clientes, você pode fazer essa gestão de múltiplos clientes e pode trazer tanto a equipe da tua consultoria, quanto também o time do cliente para colaborar na ferramenta, tá? Qual o ganho de produtividade que o Comply oferece se comparado ao uso de planilhas? Essa pergunta é muito boa, Maurício, porque a gente tem, inclusive, um dado, né, que foi feita uma pesquisa com o DPO na Alemanha, e que começou, obviamente, com planilha, né, e ele teve um ganho aí de 50%, né, e ele consegue, hoje ele trabalha sozinho, atende mais de 25 clientes, e ele faz consultorias, ele é DPO externo, e ele consegue, usando o eComply, atender aí 25 clientes sem problema nenhum. E, obviamente, ele começou com as planilhas chegou no momento em que a planilha começou a atrapalhar o crescimento dele. E a gravação, Décio, a gravação vai ser disponibilizada em nosso blog em breve, tá bom? Eu acho que a gente tem pouco tempo aqui para continuar, mas eu fico à disposição aí se a gente precisar
responder alguma coisa por escrito. Como é feita a cobrança do e-comply? O e-comply ele é cobrado via e-banks, né? A gente usa uma plataforma para cobrar em reais, né? Então, apesar de ser uma ferramenta alemã, europeia, a gente cobra em reais e é possível parcelar em até 6 vezes o valor da licença, né? Mas quem tiver dúvida sobre preço, quiser conhecer melhor a ferramenta, vale a pena agendar uma demonstração, a gente mostra o software, né? O Maurício, eu e o time aí do Comply, a gente consegue fazer essa demonstração. Acho que a gente está sem tempo, eu vou encerrar, eu agradeço a presença de todos, pessoal, fico feliz aí que vocês interagiram bastante, e se tiver alguma pergunta que eu não consiga responder, que eu não consegui responder ao vivo aqui, eu vou responder por escrito, tá bom? Muito obrigado. Lucas, acho que a gente já pode encerrar o webinar. Muito obrigado, pessoal.